E aí, gente, que saudade que eu tava de ver um anime bom. E isso foi exatamente o que aconteceu dessa vez. Cyberpunk Edge Runners. Eu era uma das pessoas que tava esperando muito por esse anime, por várias razões. Mas principalmente porque eu sou muito fã da temática Cyberpunk. E também porque todo mundo já tá careca de saber que o jogo Cyberpunk 2077 foi um dos mais hypados de todos os tempos. E por decisões idiotas, tanto por gente que não queria fazer seu trabalho de identificar bugs, quanto por gerentes colocando datas absurdas para o jogo lançar, acabou sendo a maior decepção do mundo dos games. Todos já sabem essa história, mas não estamos aqui para discutir o jogo, que honestamente eu quero muito tentar zerar novamente, mesmo que a primeira impressão esteja marcada para sempre. Enfim, eu tô enrolando demais aqui, vamos falar do anime Edge Runners. Lembrando que, nesse caso, eu não vou poupar spoiler, porque eu amei tanto essa obra que eu preciso falar pra vocês. Antes eu posso deixar claro uma coisa, você que não jogou o game pode sim aproveitar essa experiência sem problema. Se você jogou, você só vai encontrar mais referências e também entender um pouquinho mais o peso de um personagem específico, mas de resto, você pode ir às cegas ver o anime. Night City, a cidade onde todos os sonhos se tornam realidade, na teoria. A história acompanha esse garoto, David, um garoto da ralé, classe média, que consegue sobreviver pelo menos na cidade, porém com muito esforço da mãe, né, que trabalha exaustivamente, e também graças a ela, ele consegue estudar numa escola de prestígio, com, claro, burocracia a dar com pau, mas a vida do David é uma desgraça. A única amiga que ele tem, podemos assim dizer, é a mãe dele, que nem pode ficar muito em casa por causa do trabalho, então ele acaba se envolvendo em treta, que algumas que nem pode lidar, porque afinal de contas ele não tem grana para aprimoramento robótico. E tudo piora quando a sua mãe, num acidente, acaba morrendo. E ele presencia os médicos não a resgatando, pois afinal de contas o plano de saúde dela não era o mais alto. E com toda essa desgraça ocorrendo na vida do David, ele acaba jogando tudo pro ar, e para se vingar e para não continuar vivendo na sarjeta, ele decide ir pro caminho da criminalidade e implantar as partes robóticas em si. Não muito depois de implantar, ele conhece a Lucy, uma ladra de chips que depois de uma discussão, acaba aceitando o David na equipe. A premissa parece bem simples, não é? E de fato ela é, porque a complexidade da trama não precisa estar no que você está vendo na tela. Nesse caso está em detalhes que você pega com o mínimo de atenção e daí se forma uma mensagem. Durante o anime a gente vê o David aprendendo como é ser um mercenário, um cyberpunk que eles chamam. Alguns não gostaram, mas eu adorei a abordagem que deram pra ele. Dentre aquela gente, o David parece ser o que é mais apegado com a própria humanidade. Mesmo sabendo o risco, ele gosta de formar laços e vai se jogar no fogo por eles. Se da maneira tradicional não deu certo, pois não se sentia incluído na escola e todos o tratavam como escória mesmo tendo notas ótimas, então ele vai se apegar a relações que ele formou na base do crime, onde aceitam tanto por quem ele é, tanto pelo que ele consegue fazer. Isso é uma mensagem incrível, seja na ficção ou no mundo real. Sem relações você não vai muito longe, e eu já retomo esse assunto mais pra frente. Antes de falar dos meus personagens favoritos e como suas histórias são incríveis, vamos falar rapidinho dos aspectos técnicos, porque Edge Runners é do estúdio Trigger, famoso por Kill la Kill, Brand New Animal, Little Witch Academia, então o aspecto técnico é simplesmente incrível. A animação e a direção são muito dinâmicos e que prova que você não precisa de tanta patifaria para fazer uma animação bem feita. Uma coisa que eu recomendo inclusive, pessoalmente pelo menos, quem puder, veja em inglês. O japonês é obviamente bom e o dublado brasileiro tá impecável, mas eu preferi ver em inglês, até porque eu acho que era essa a ideia. A ambientação, nossa senhora, é maravilhosa. A estética cyberpunk com vários neons, as estruturas que são mais verticais, nossa, é uma das minhas favoritas. Juntamente disso, o design de personagens, nossa, eu acho tão incríveis. Se for por mim, eu prefiro esse estilo ao estilo medieval fantasioso, que não que eu ache ruim esse, porque o objetivo das obras Dark Fantasy é de ser algo mais grotesco e épico, até por isso eu amo tipo Berserk e Claymore, mas na direção contrária, o Cyberpunk, não sei, ele tem algo nesse estilo que me atrai muito. Talvez possa ser o fato de que a cidade é escura, então as luzes só podem vir dos prédios ou das próprias pessoas, tipo como se elas mesmas tivessem que se destacar numa cidade que é feita para ofuscar todos. O ritmo foi algo lindo, mesmo que o primeiro episódio tenha sido mais fraco nesse quesito, ele engaja bem rápido. Falando em ser rápido, eu vi algumas pessoas falando que não gostaram do ritmo porque as relações se formam muito rápido, e que não é assim na vida real. Bom, deixa eu te corrigir, meu caro. Sim, relações se formam rápido. Você pode tentar se achar o frio e calculista o quanto quiser, mas um laço com alguém, um vínculo, é sim feito de maneira rápida. Sabe o que demora? Aprofundar esse relacionamento. Isso demora. Por que acha que levou um tempo até a Lucy e o David terem mais intimidade? Levem isso, tá, gente? Relações se formam rápido. Aprofundar elas é que leva tempo.
Falando aqui de algumas coisas mais pessoais, vamos falar dos meus personagens favoritos. O David, bom, ele é o protagonista e ele tem um crescimento muito bacana. Incrivelmente, todo o arco do personagem é talvez o mais humano, o que é bem irônico, né? E o David é alguém que se sente muito culpado, ele baseou suas ambições na dos outros. A ideia de chegar ao topo da maior corporação da cidade, de se tornar forte, proteger o grupo de mercenários, levar ele pra frente, isso foi uma grande culpa que ele carregou durante muito tempo e essa culpa fez ele se perder tanto em aprimoramentos que nem mesmo uma relação profunda, amorosa, foi o capaz de trazer de volta à tona. O David no começo era a mensagem mais recorrente que tem nos universos cyberpunk, onde os pobres não têm vez. Corporações quadrilionárias é quem comandam a cidade e ela vive uma constante guerra de empresas para ver quem dominará o local. Os pobres são sujeitados a serem indiretamente ratos de laboratório, combustível financeiro para aumentar mais e mais a riqueza dessas corporações. Se tem 3 destinos em Night City: ou você vive como um Zé e morre na sarjeta, um ninguém que tanto faz se morreu, ou você escalona até o patamar de empresário multimilionário, passando por cima de quem precisar, ou você se torna um criminoso e deixa sua marca de alguma forma naquele lugar, mesmo que ainda seja debaixo da sombra dos corporativos. Tudo é capitalizável, até mesmo você. Se você tem potencial, o seu propósito será de render mais e mais grana para outras pessoas. E depois o David e o Manny compartilham a mesma situação. Seja culpa ou um desejo de proteger, uma ambição, se mal encaixada, pode te levar a um caminho sem volta, onde você começa a agir de forma inconsequente, se perder no desejo e por causa disso, levar quem está tentando te parar junto. Quanto mais partes robóticas, mais sua humanidade vai sendo perdida. E quando isso acontecer, você nem vai ter mais tempo de se arrepender. E tem outra coisa sobre ele, mas que eu vou falar quando eu mencionar a Lucy. A Kiwi. Sim, o nome dela é Kiwi. Mesmo sendo uma personagem bem mais secundária, sem muito aprofundamento, ela traz um assunto interessante, pois afinal, em Night City, ou até mesmo se você quiser trazer um pouco mais para a realidade, não se pode confiar em ninguém além de você. Afinal de contas, quem mais além de você mesmo sabe seus próprios limites e fraquezas? Pois é, a confiança é meio que uma janela para traição. Mas e aí, isso quer dizer que não formar laços é o ideal? Bom, talvez, mas lembra o que eu disse? Sem relações você não vai muito longe. E aí, o dilema ainda continua. Confiança é uma via de mão dupla. Sem relações você não vai muito longe. Mas isso quer dizer que você está sujeito a deixar a janela de traição aberta. E se você não conseguir ser egoísta o bastante para aguentar trair, então vai ser bem mais difícil. Antes de falar da próxima personagem, sim, eu amo a Rebecca, ela é maravilhosa, fofinha demais, então sim, ela é uma das minhas favoritas, mas eu não tenho muito a falar sobre ela. Lucy. Ah, Lucy. Lucy é a representação mais que perfeita do processo de entrar nesse mundo cibernético. Pois no começo ela é bem frenética, porra louca, doida, sem medo, mas conforme as coisas se desenrolam, começa a perceber que isso não é o que ela realmente queria, pois não esperava formar uma relação forte e entendeu que possui um sonho, além de apenas ser um rei do crime em Night City. Ela junto do David forma uma das mensagens mais intrigantes de Cyberpunk Edge Runners. Como eu tinha dito, relações, vínculos se formam rapidamente, mesmo que pareça que não. Porém, aprofundar esses laços é que demora. As relações que você forma são sua base para continuar fazendo o que você precisa, que te dão um propósito. Porém, são aquelas que você aprofunda que realmente vão definir a sua virtude. David herdou o desejo de sua mãe e de Manny, levando eles como seu real propósito de seguir progredindo. Enquanto Lucy, por formar uma relação forte com David, fez de tudo para o proteger e encontrar um desejo dela mesma, que foi impulsionado mais ainda por quem ela amou. Viver em prol dos outros te levará aonde não desejava, mas viver em prol de si apenas te levará aonde deseja, porém sozinho. Esse é o dilema que Lucy teve que balancear. Ela iria querer perseguir o seu sonho ou continuar tentando proteger e ajudar o seu namorado. Esse também não é o dilema que você viveu várias vezes na vida, fazer algo só porque vai agradar a pessoa que você gosta ou fazer o que deseja? Como que você balanceia isso? No final das contas, Cyberpunk Edge Runners traz à tona novamente, além de todas essas críticas que eu disse, o lema que tanto o jogo quanto o anime falam: em Night City, seu destino é viver sobre as regras e ser consumido pela cidade, ou se rebelar e morrer como uma lenda. E como última mensagem que foi criada nesse anime por Lucy e David e no jogo por V e seus amigos, é o seguinte: V e David foram questionados, eles por acaso se achavam especiais? E no final, eles provaram ser, assim como qualquer pessoa. Se você formou um vínculo forte com alguém, então querendo ou não, para aquela pessoa, você é especial.